pele. Pele, o maior órgão do nosso corpo. A gente pensa em prevenção. Cada vez mais a ciência e a tecnologia trazem produtos para trabalhar com o que a gente já tem. Ela tem muito produto. Tudo inflama. E o que viver Sim, inflama. A área dos olhos sempre primeiro. Esse é o amor da minha vida. Menopausa, desgraça. Também fiquei meio nervosa. Calma aí que eu vou tomar essa água inteira. Será que eu tô provocando Você nervoso? achou? Oi, amiga, tudo bem? Olha, o episódio hoje é pra gente falar sobre pele, sobre regeneração da pele. Eu sei que a gente tem lá os nossos 40 a mais, mas tem gente que tá nos 30 e já sente a pele diferente. Então, o assunto hoje é pra gente entender qual que é a tecnologia, como tá a ciência que vai ajudar a nossa regeneração da pele. Afinal, a pele conta a nossa história também, né? Então, fica comigo que esse episódio é pra você. Beijo! Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um episódio que eu gosto muito, que é para falar sobre pele. Eu garanto para vocês que vocês vão amar as novidades. Aliás, você já ouviu falar de exossomos? Meio estranha essa palavra, né? Mas a gente vai entender o que é e o que a gente pode usar ao nosso favor. Eu lá na faixa dos 30 anos comecei a cuidar um pouquinho melhor da minha pele. Sempre passei protetor solar, mas eu não cuidava no sentido de passar um creme, fazer uma hidratação. Aí fui conhecendo mais o assunto, a pele foi pedindo mais. E eu fui entendendo que era importante para a gente ter uma saúde também da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas especialistas que vão me ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou apresentar primeiro aqui a doutora Andrea Novasi, que, além de tudo, cuida da minha pele. Seja bem-vinda, nossa dermato amada. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Que está há mais de 20 anos, né, trabalhando Mais. como dermatologista. Sim. Uma coisa que eu gosto muito é que você fala de cuidar do nosso, gerenciar o nosso envelhecimento. Sabe que essa é uma palavra que eu amo muito e a gente fala muito, né? Já falei muito com você sobre Sim. isso. Gerenciar ao longo da nossa vida. Isso, e manter a nossa individualidade, Sim, né? Assim, sim. cuidar da pele de fato, assim, sem deixar de ser quem você é. Isso é o mais importante, a gente conseguir ter essa autoestima de estar sempre se cuidando ao longo da vida sem fazer uma grande transformação. Exatamente. E gerenciar o envelhecimento. Da pele. E para a gente falar sobre a Exocobay, eu trouxe aqui também a nossa segunda Andrea, mas Andrea Som que fala o seu sobrenome. Prazer e seja bem-vinda. A Andrea, ela é gerente de educação clínica da Exocobay, que também é uma marca muito legal e que eu quero que você explique muitas coisas que vocês estão trazendo pra gente para ajudar a nossa pele, tá? Combinado. É um prazer estar aqui com vocês também, gente. Obrigada. E para começar, André, eu acho que dá para começar com você, exatamente para a gente explicar o que é esse exossomos, né? São células, derivados de onde? A gente sempre tem essa dúvida, a gente ouve assim, é muito bom, mas e aí? O que é exatamente? Os exossomos, para começar o assunto aqui, Sim. né, gente, o nome técnico dele mesmo é nanovesículas extracelulares. A gente consegue até ver no rótulo dos produtos que falam que contém exossomos, esse ingrediente aí. Como a gente faz quando vai olhar rótulo de shampoo ou qualquer outro creme, a gente vai lá olhar o que tem ali na composição para a gente escolher o que a gente quer usar. Os dermatologistas fazem isso na hora de prescrever um creme para a gente, né? Então o nome técnico, se a gente for procurar, são vesículas extracelulares aí. A gente tem essa composição nos nossos produtos da Exocobay, e ele nada mais é do que um item da célula-tronco que traz um olhar inovador aí para a parte de dermocosmético por conta de vários benefícios que ele consegue trazer para a pele. E que é cuidar da pele de dentro para fora, né? Porque quando você cuida da pele nesse sentido, a pele agradece, ela responde, né, positivamente em relação a isso. E é uma marca coreana, né? Sim, a Exocobay especificamente é uma marca da Coreia do Sul. Hoje eu diria que é uma das melhores marcas quando a gente fala de exossomos, porque eles detêm várias patentes e eles construíram uma planta fabril só para a produção desses produtos exclusivos para exossomos aí. E quando eu falo que o benefício é para a pele, é porque a principal característica dos exossomos é ele ser mensageiro. O que isso quer dizer, né? Que todos os ingredientes que a gente coloca em conjunto com os exossomos, ele consegue carregar para células que precisam desses ativos. Então, se a gente pegar um produto para a pele, os ativos presentes ali vão ser para benefício da pele. Se a gente for usar um produto para o cabelo, os ativos que estarão juntos ali serão para benefício do cabelo, ou para uma região íntima. Então, isso que é muito legal
da gente entender cada vez mais sobre os exossomos Eles são especificamente. inteligentes, né? Sim. Eu costumo brincar que esses mensageiros são um engenheiro da pele. Eles costumam ordenar, então eles carregam a mensagem do que aquelas células deveriam fazer. Então não adianta nada a gente ter um terreno onde não tem uma ordem, uma construção ordenada. Então, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e isso é uma vantagem de se usar os exossomos. Ele vai enviar a mensagem para a célula que ela deveria se reorganizar e montar toda aquela estrutura. Maravilhoso. E o que da que obra. acontece com a nossa pele, doutora Andréia, quando a gente chega ali perto dos 35? Porque muita gente fala, estou sentindo minha pele derreter. Então, assim, independente da sua... Claro que conta também a sua qualidade de vida, né? Se você pratica Sim. esporte, alimentação e tal. Mas é natural que nessa faixa já comece a ter algumas mudanças, Então, né? a partir dos 30, 35 anos, a gente tem realmente uma perda da produção do colágeno, e isso é gradativo ao longo da vida, fazendo com que a gente veja tanto diminuição de produção de colágeno, de elastina, de perda de hidratação, a gente começa a ter alterações de barreira cutânea, e isso vai fazendo com que a gente tenha um envelhecimento mais visível ao longo do tempo, até ter outro marco também que a gente vai falar aí sobre menopausa. Sim. E a gente começa a sentir isso na pele. Eu ia perguntar exatamente isso. Ela acelera esse envelhecimento em algum momento? Quando a gente fala de menopausa, a menopausa, além dos hormônios, né, que estão em um caos, a gente tem a diminuição do estrógeno, que é o fator da menopausa principal, fazendo com que, com a perda do estrógeno, a gente perca a proteção dessa estimulação desse colágeno. Então, a gente tinha um fator de proteção com o estrógeno, e com isso a gente começa a diminuir essa produção ainda mais, né, de todos esses fatores, associando com o fator que piora durante a menopausa com o caos hormonal, o estresse, a insônia e outros que podem vir juntos, né, nessa fase, e isso fazer com que, fora tudo isso, você ainda tenha a associação com o estresse, que isso faz com que a gente tenha uma piora muito importante da pele. Eu senti muito quando eu entrei no climatério, não tô na menopausa ainda, Sim. mas assim, uma pele até mais acneica, então Sim. aconteceu, não tinha problema com acne, exceto em alguns momentos ali, né, do mês, mas, e uma pele também às vezes mais seca, Sim. né, é muito ruim, né, gente? Porque ainda você não tem total falta do estrógeno, mas tem uma bagunça que a diminuição ou esse fator perimenopausa causa. Então, tudo isso está bagunçado, esses hormônios. Às vezes, alguns pioram, e aí vão piorar a acne. E tem gente que fala até sobre a gente envelhecer 5 anos em um. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Super. Porque é uma fase também que a gente... Vem aquele combo, né? E aí como você falou, estresse e tal. Então, toda essa fase a gente enxerga como um efeito de cascata, né? Então, você tem alteração hormonal que faz com que você piore a tua qualidade de vida no geral. E se a gente não se organizar ou se reequilibrar novamente, você vai ter sintomas como insônia, como estresse, né? Então, pensa numa perimenstruação. Mas não fica com toda a cabeça confusa. Sim. Então, isso acontece durante a menopausa, essa bagunça hormonal. Período maior. Exatamente. E aí faz com que a gente esteja vivendo aí uma situação que tanto a parte hormonal orgânica, física da menopausa faça com que você piore, e os sintomas que ela gere também faça com que a gente tenha os fatores externos que pioram ainda mais. E aí, quando a gente acorda, de uma hora para outra, a gente sente... Já sente tudo. Isso é uma coisa mais impactante. Então, é uma fase onde a gente sente mais esse impacto. Muito. Agora, a gente tem no mercado muitas coisas novas, né? Sim. E graças a Deus a tecnologia, a ciência estão trabalhando também em conjunto para isso. O que a gente tem de novo no mercado, Andréia, que pode ajudar a gente também nessa fase? Em outras também, mas nessa especificamente, né? Sim, falando um pouco dos produtos... A gente tem até aqui, né? Duas coisas Sim, muito a gente legais. pode até mostrar aí a linha Home Care, né? Os exossomos, como a gente falou lá no comecinho, hoje a gente considera os exossomos como se fosse um dos pilares de inovação atual, quando a gente fala de dermocosméticos ou soluções para a pele, né? E o bacana é que a gente está vendo o mercado evoluir muito rápido, né? Então, os primeiros produtos que saíram de exossomos eram soluções para serem usadas em clínica,
né? Então vinham em ampolas ou frascos clínicos, né? Para os médicos manipularem ali, utilizarem nos pacientes. Mas agora a gente tem uma linha de home care que está cada vez mais presente em muitas farmácias, inclusive, que contém também esses exossomos, trazendo os benefícios que a gente mencionou. Então a gente tem como, por exemplo, a máscara, que é a Karine tá segurando. maravilhosa, eu já usei algumas vezes. E olha, uma coisa que eu achei muito legal é que ela tem muito produto. Então, até quando eu ganhei, a Carol falou assim, olha, você pode até guardar um pouquinho e passar mais uma vez, porque ela rende, vem muito produto. Então, é muito hidratante mesmo, assim, você sente, né, uma diferença na pele. Sim, e como a gente comentou um pouco dos exossomos, como ele já tem essa propriedade mensageira para levar onde a pele está precisando, né? É independente do veículo, né, que a gente está colocando num balme, por exemplo, que é o creme, né, ou numa máscara, o paciente, no dia a dia, ele pode ver diferentes formas de incorporar na rotina, né? Eu posso abrir? Claro. Ou em conjunto com o médico, ver em que horário ou momento cabe de acordo com a indicação, né, que o paciente está ali em tratamento. A máscara eu gosto de usar muito à noite. É um horário bom, indicado? Pergunta para as duas, né? Porque eu acho que é o horário que a gente deita e aí quando você tira ainda sobra um pouquinho, você dá aquela... né, passa um pouquinho mais e não vai se mexer tanto, não vai pra rua. Então acho que ela acaba absorvendo mais ou não. Eu acho que o momento ideal do uso das máscaras é o momento em que você pode realmente relaxar e curtir esse momento de estar realizando, né? Então, fora outros usos que a gente vai fazer pontuais, como pós-procedimentos, que também são muito interessantes, mas eu acho que a máscara vai muito bem casar no momento em que você vai se curtir. O que você acha? Tem muita gente que guarda a máscara na geladeira, para até na hora de colocar ficar geladinho delícia, e ficar essa experiência sensorial aí. Mas geralmente, quando a gente tem produto que tem bastante substância, como a máscara, né, que foi mencionado, os pacientes gostam de passar, mas até às vezes é indicado pelos próprios médicos, de passar e deixar o maior tempo possível, né, para agir. Ter uma absorção mesmo, ter uma né? absorção interessante. E esse daqui eu achei muito legal, Exobalm, né, que chama? É isso. Que aí você mistura, eu tenho em casa, e também deixa na geladeira, né? Isso é muito interessante, você mistura, vem uma misturinha aqui, acho que é meio rosinha, parece que vai dar ruim, mas dá muito bom. Na hora que você coloca, você fala, meu Deus, o que é isso, né? É muito legal. É que se a gente for falar um pouco do produto, os exossomos é muito difícil da gente extrair. Tá, né? então por isso que existe isso, né? Explicar. Então, esse processo fabril, ele é um alto investimento para os fabricantes aí. E para você conservar o exossomo para que ele consiga fazer a ação esperada, ele precisa de alguns cuidados. A Exocobaio conseguiu fazer o produto dessa forma, que é muito interessante, que é inclusive uma das patentes dele, que é conservar assim no seco. Né? E parece aí, até um isoporzinho, né? Por isso que eu achei que tava, falei, nossa, deu ruim esse aqui. Mas deu não. Ele é assim mesmo. E aí faz parte da patente dele de conservação. E aí o momento em que você mistura ele com o creme, aí ele se dissolve dá muito liga rápido, ali. E aí o recomendado pelo fabricante é guardar em geladeira até finalizar a utilização. Geralmente os pacientes usam até acabar esse creme durante dias corridos aí, que aí vai durar em média de 20 a 30 dias. Isso, foi isso mesmo. Eu achei tão... E como fica na geladeira, também é bem gostoso de aplicar, né? Porque fica geladinho e tal. Essa coisa sensorial eu gosto muito. Já usou, doutora? Já, é para não perder as propriedades, né? Então, a ideia dele ser diluído no momento do desembalar é que ele vem de uma forma que, quando você conecta ele no creme, ele faz sim as ligações químicas dele para ele poder ajudar com os produtos que vêm dentro do creme, mas é para ele não perder as propriedades de funcionamento dele. Sim, continuar agindo igual durante todo o período de uso. E por isso o uso contínuo até o fim do potinho. Sim. Tem uma pergunta aqui, muita gente está chamando essa tecnologia, né, de futuro da dermatologia. E eu sei que por alguns anos a gente falava muito na parte estética, então em coisas que você tinha que fazer e depois refazer, sabe? Então assim, é aquela coisa mais estética mesmo. E hoje em dia a gente vê mais o tratamento, né? Esse cuidado de regenerar e tal. O que vocês acham sobre isso, assim, esse futuro mesmo? Porque não tá mais aquela coisa plástica, né? É o cuidado mesmo para uma pele saudável.
Eu acho que a questão da tecnologia é muito promissora e hoje a gente tem um foco, quando a gente fala em medicina regenerativa, a gente está falando sobre não deixar com que o processo do envelhecimento se estabeleça. Então a gente pense com preservar o processo de vitalidade da pele. Então, em vez de pensar em correção, a gente pensa em prevenção. Então, como isso vai se transpor em cremes, em tecnologia, que está sendo super promissora e a gente está vendo muito bons resultados, fazendo com que você não deixe tudo despencar ou tudo ficar ruim para depois você corrigir e aí sim precisar de um tratamento muito estigmatizante, inclusive, né, que fique aparente. Over, então, né? over. Então, você pensa já no gerenciamento desse envelhecimento, fazendo com que a prevenção seja muito mais a atuação do dermatologista antes de só fazer um tratamento e uma correção. E para a ExoCobio é meio que isso também, né, Andréia? Né? Essa é a função. Para a pele estar sendo cuidada, né? E aí você mantém esse cuidado, uma pele mais bonita, que a gente vai envelhecer, óbvio que sim, não tem como, e é que bom, porque é um sinal que a gente está vivo, mas com qualidade, né, de pele também. Sim, quando a gente fala de produto e associando ao envelhecimento que a doutora está mencionando, a gente vê que está bastante também em várias indicações associado à inflamação da pele. Ah, tinha uma pergunta até sobre isso. Então, quando a gente começa a ver a ação do produto, a gente categoriza, como eu falei lá no começo, de pele, cabelo, região íntima, dependendo do que você vai tratar. Mas conforme a utilização, muitos médicos veem uma ação ali na inflamação, em regenerando manchas. essa parte inflamatória e acalmando, melhorando o processo da fabricação dessas novas células, seja ela qual a gente está com necessidade de melhora. Né? Isso que é empolgante de ver como o produto, como é utilizado pelos médicos aí. Muito bom, né? Ai, a gente agradece, né? Sim, hoje a gente fala muito em inflamação, muito mais natural, né? Exatamente. Então tudo inflama. E o que inflama? A comida, o estilo de vida, o estresse? Tudo inflama. Eu penso que assim... Viver inflama. Viver inflama. Não, tem coisa que desinflama, então a gente tem esperança. Eu falo que é tipo uma conta bancária. Então a gente está pensando em uma situação onde todos os dias você pode colocar o seu dinheirinho ou tirar o seu dinheirinho. Então tem coisas que vão tirar. Então estresse, dormir mal e tudo mais. Mas se você estiver melhorando a inflamação, um processo, fazendo o seu uso do seu protetor solar, então diminuindo o dano UV, diminuindo com uma alimentação saudável, tendo atividade física e melhorando a sua qualidade de vida, vai fazer com que você fique depositando. Então esse saldo que fica é o quanto você vai fazer se acelerar. Então tem coisas que a gente não pode interferir, tem coisas que a gente pode interferir. E aonde a gente puder encaixar isso para fazer uma regeneração melhor, é muito bom, não é? É, porque a gente também não tem uma vida linear, né? Então existem alguns momentos que o estresse vai ser maior, mas aí você tenta controlar do outro lado. É isso aí. E aí calma, né? Você não é a Mulher Maravilha. É isso aí. Em alguns momentos somos. Somos. Sempre, mas não o tempo inteiro, né? É isso não dá. Na prática clínica, doutora, onde que você percebe mais resultados, né, em relação a essas mudanças todas? O que você acha que dá para perceber o resultado mais rápido? Eu acho que na regeneração celular mesmo, então a gente usa muito essas tecnologias novas no pós-procedimentos regenerativos, como a atuação em pós-lasers, em pós-tratamentos como todos que a gente vai estimulação de colágeno, que a gente fizer para isso, a gente encaixa um poder de auxiliar esse processo, ainda mais de carrear diminuir a inflamação, melhorar a barreira cutânea. Então é um adjuvante muito interessante, muito promissor, que eu tenho gostado muito. Maravilhoso. Muito tempo, né, como eu falei, a gente focou em corrigir, né? Sim. E hoje em dia a gente pensa mais em regenerar. Eu acho que isso vai seguir para frente, porque essa mudança, inclusive até por conta dessa coisa coreana, né, que está super em alta, que é a pele das coreanas, todas brilhantes e tal, veio muito firme agora para todo mundo, não só aqui no Brasil. Então, estive fora agora recentemente, tem lojas só com produtos coreanos, então... Sim.
porque realmente eles estão estudando isso e virou um boom, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito adepta a isso, acho que a Sim. doutora sabe disso há muitos anos, eu não cuido da minha pele há muito tempo, como eu disse lá no começo, né, assim, demorei para ir a dermato, falar, olha, e aí, o que você acha? Mas eu morro de medo de perder a minha essência, de deixar de ser quem eu sou, de olhar no espelho e falar, não, mas esse olho não era assim. Né? Claro que ele não será, eu falo que, até brinco com o maquiador, com o Will, que o meu olho tava ficando pequeno, né, que a gente vai envelhecendo, o olho vai ficando menorzinho, assim, antes ele era grande e tal, e faz parte, mas como é que eu consigo envelhecer bem, feliz, me olhando no espelho? Então isso pra mim é uma coisa maravilhosa, né, da gente ter a tecnologia a nosso favor agora, assim. Sim. E mesmo não sendo um cuidado desde cedo, você ainda esteve em tempo de se cuidar como uma prevenção Sim. ao longo da sua vida. Então eu acho que hoje a gente, novamente, a gente não está mais corrigindo, então a gente está prevenindo, e isso a gente consegue fazer uma melhora de manutenção dessa estrutura, porque só se falava em estrutura no passado, né? Então todo mundo achava que era só estrutural, mas a gente percebe que não é só estrutural, então que a superfície e toda essa estrutura do colágeno também é feita junto com os tratamentos de superfície. Então você vem ao longo do tempo mantendo a sua forma ou só fazendo aquilo que é necessário para você de uma maneira que a gente consiga ter uma longevidade feliz, não que a gente também consiga se identificar, né? Porque eu falo que não é nem uma identificação para mais, né? Tipo, nossa, não sou eu porque eu fiz muita coisa, e nem identificação porque isso também acontece muito. Eu lembro de uma vez a minha mãe falar isso para mim, ela falou, eu me olho no espelho, eu não acho que eu tenho a idade que eu tenho. E ela falou, Andréia, eu não percebo, eu não vi esse envelhecimento, entendeu? Então assim, eu preciso enxergar, me enxergar novamente, né? Ela olha e fala assim, o que aconteceu? Tipo, eu não. Em que momento foi, Em que momento né? foi isso, entendeu? Então, eu não me identifico com isso. Eu me identifico mais jovem, né? A gente parece que às vezes a cabeça da gente não envelhece. 30, eu tenho 44. Isso, a gente olha e fala assim, meu Deus. Aí quando você olha no espelho, fala, meu Deus, eu preciso me reconhecer também, sabe? Sim. Então, acho que a pessoa precisa devolver aquilo que ela sente por dentro, né? Então, e o trabalho de vocês é muito nesse lugar de autocuidado, né? E quando eu falo de autocuidado, não é só o cuidar, mas de gostar, né? Que influencia em tudo na sua vida, seja no lado pessoal, profissional, tem tudo a ver, né? Você acordar, olhar e falar assim, olha, hoje tá bom, hoje hein? tá bom. Tem dia que não vai estar, né? Mas... Sim. Não, e olhando pelo lado do produto, pensando um pouco do que vocês estão falando, a gente está vivendo um momento muito legal, porque cada vez mais a ciência e a tecnologia trazem produtos para trabalhar com o que a gente já tem. Isso. Né? Então, regenerar as nossas células. Muito Então, a lindo, gente né? consegue manter a nossa identidade e trabalhar com ciência dentro da nossa pele. Né? Então, a gente consegue se reconhecer, como vocês falaram, e ver a pele melhorando como um todo, usando produtos ali no dia a dia e em conjunto com a medicina estética mesmo, ali para trabalhar as indicações que incomodam a gente, né? E tem novidades, Andréia, chegando assim, que você saiba, que você possa contar? Não, tem muitas novidades. A ExoCobio recentemente mostrou em eventos internacionais um portfólio de produto para a linha de home care para pacientes cada vez maior. Isso é muito interessante de ver. Tem até shampoos, condicionadores, então vários tipos de produtos que estão com exossomos inseridos, então a gente vê que a indústria está ali a todo vapor para trazer cada vez mais soluções. E como você mencionou que você vai hoje numa farmácia e tem um monte de produto, né? É legal ver como tem produtos específicos para cada dor que a gente tem e como a gente consegue usar também em casa, né, produtos que possam nos ajudar a fazer se sentir melhor, né? Porque você vai ao consultório, consegue fazer algo que não dá para ser feito em casa, mas em casa é o dia a dia, né? É a rotina. Se não tiver rotina, a gente não tem uma organização dessas células, né? Então não adianta nada a gente ir lá, bagunçar, estimular, e você também não ter uma rotina que faça com que essas células tomem o caminho do mensageiro. Entendeu? Gerenciamento ali, né? Aí falando em rotina, me lembrei aqui que a gente já falou sobre isso, mas eu gosto de repetir, porque é um negócio difícil, que toda vez que eu tô lá em casa eu falo, mas peraí, qual que é a sequência mesmo? Se você tem um hidratante, um sérum, protetor solar, o que eu passo primeiro? Por onde eu começo? Porque eu tenho a impressão que, sei lá, passei aqui um sérum na hora dos olhos, aí eu tenho que passar um hidratante por cima, certo? Certo.
Só que aí eu penso, mas e se eu passar? Eu vou tirar o que eu já passei, o produto que tá aqui, vai dar uma confusão, não vai fazer o efeito? Espera um pouquinho, é sempre uma doideira. Eu sempre peço, depois da limpeza da face, a área dos olhos, justamente pelo contrário. Porque eu fico sempre receosa do paciente passar um produto no rosto que contenha algo que não deva ir para a área dos olhos, e aí você com o dedo carregar o de fora para dentro. Então, uma dica, a área dos olhos sempre primeiro. Tá, perfeito. Então, isso geralmente é regra na clínica, porque vai que você carrega um ácido para a área dos olhos que não deveria estar lá e tem algum problema. Então, ou ao contrário, não tem problema. Se você tirar um pouquinho da área dos olhos para ir para a bochecha, maravilha, tá tudo bem. Né? Então, não vai ter um produto mais forte para a área dos olhos do que para a bochecha. E depois vem com o seu sérum, com o seu hidratante e termina sempre com o protetor solar. Mas tem que dar um tempinho entre uma coisa e outra, ou nada a ver? Porque, gente, eu sempre tenho a impressão que eu tô misturando tudo e que tá dando uma salada mista aqui na minha cara, assim. Não precisa ter preocupação com a mistura desde que a gente respeite as áreas. E que converse com o seu dermato para saber o que você pode qual usar. É a sua ordem. Mas, geralmente, você vai colocar dentro dos seus cremes as tecnologias mais aquosas ou mais líquidas e depois as mais pesadas para que você tenha uma absorção. Então, esse é o caminho para a gente poder fazer dentro dos séruns. Agora, se você levar da área dos olhos para a bochecha, não tem problema. E entre uma camada e outra, é legal. Se você puder esperar, tem gente que até usa um ventiladorzinho, alguma coisa assim para secar, para você poder passar o outro. Mas, se não der tempo, se for rápido, não tem problema também. E a máscara à noite, como a gente falou, é ideal, né? Ela pode ser usada de dia, desde que você permaneça com ela mais tempo. Acho que o ideal é o tempo de contato, né? Para você aproveitar o máximo da máscara, né? Agora, existem produtos que a gente prefere que sejam à noite, pensando em ácidos que são fotorreagentes. E aí sim a gente vai pedir para que você use à noite, como os ácidos retinóicos, né? Prescrito pelo seu dermatologista, para que você não tenha nenhum à noite, melhor. Para que você não tenha nenhum dano e também como quantidade essa de acordo com a sua prescrição e sua dúvidas. pele. Eu querendo já fazer a consulta aqui. Olha, então, mas e se? É isso aí. Até tem uma... Para vocês verem que mesmo a paciente, ela continua com dúvida em casa. Vocês vão em casa. Não, e assim, já perguntei isso várias vezes lá, em entrevista o ano passado, mas eu sempre fico com essa dúvida de bagunçar tudo na cara. É isso aí. Não, mas é isso, pode perguntar. Mas a máscara especificamente, tem muito paciente que gosta de usar para preparar a pele também. Boa, para uma maquiagem. A gente já fez isso. Ou um pré-evento, ou um casamento, aniversário, que vá trabalhar essa pele depois com mais produtos. Tem pacientes que gostam de usar máscara porque é rapidinho, um dia antes. Ou até umas horas antes. A gente já fez aqui horas antes mesmo da maquiagem, que aí deixa a pele um pouco mais daquele glow, hidratada, e a maquiagem fixa melhor. Boa. Isso, muito bom. Boa dica também. Tem até uma frase aqui que está de acordo com o que a gente falou, né? Que a mulher de 45 anos de hoje não quer parecer com a de 25. Ela quer parecer mais descansada. E é isso, né? A gente quer a cara descansada, com esse glow, bochechinha corada, ela bonita. quer parecer ela mesma de uma forma agradável, tanto aos olhos quanto a sensação de estar se cuidando, né? Então ela gosta dessa sensação de estar se cuidando, de estar mantendo a beleza que ela se reconhece ao longo da vida. Muito bom. Tenho aqui umas perguntinhas rápidas para a gente definir algumas palavras. Aí vejam quem quer falar, enfim, mas pode ser para as duas, tá? Para definir em uma palavra, assim. Não sei se dá, mas eu não sei se eu consigo. Colágeno. O que é colágeno? Estrutura. Estrutura. Saúde. Menopausa. Desgraça. Reequilíbrio. Vamos lá. Reequilíbrio. Acho que é uma fase. Olha, todas vocês nós estão passaremos. Gente, porque pra mim foi tão traumático. Eu não estou na menopausa, estou no climatério, mas o início foi tão difícil que eu senti tudo. Você precisa se reequilibrar. É uma fase, vai acontecer, né? E nem todo mundo vai sentir tudo, pelo amor de Deus, fique tranquila. É que eu até ouvi dizer que quanto mais cedo começa, mais as chances de você ter todos os sintomas, que foi o que aconteceu comigo. Então eu peguei trauma. Não pegue trauma. É uma fase que vai passar
e você tem que passar ela da melhor forma Sim, possível. e cuidar. Então, se reequilibre. Então, já está sentindo isso, a gente já vai organizar toda essa fase para que você passe da melhor forma possível. Perfeito. Longevidade. A longevidade, eu acho que é vitalidade. O que vocês acham? Acho que é manutenção, gerenciamento aí. Ai, pra mim é alegria, gente, porque significa que tá indo, entendeu? Exatamente. Eu tenho muita vontade de viver, assim, de viver muito tempo bem, saudável, né? Enfim, consciente. Por isso que eu acho que a atividade física, tudo isso faz parte também, porque eu quero ser independente. Então, eu quero viver muito. Tenho Eu muita acho que vontade de viver. Que a vitalidade é muito importante. Então, não adianta a gente ser longeva se a gente não tiver essa vitalidade, né? Então, o caminho é que a gente sabe que para todos para onde vamos, então a gente tem que percorrer ele da melhor forma possível. Muito bom. Ciência. Ciência, eu acho que é evidência. Ciência é o amor da minha vida, que eu sou da área de educação clínica, né? Mas eu acho que é que para mim é o que eu vivo, mas acho que é inovação, é a oportunidade da gente poder acessar inovações e benefícios para o nosso dia a dia. E que está evoluindo cada vez mais, Sim. graças a Deus. Graças a Deus. Então, né, assim, Espero maravilhoso. que são melhores. E beleza. Autoestima, autoconfiança. Acho necessário, Sim, perfeito. porque eu acho que é o que move o belo e que faz as pessoas se inspirarem, buscarem estar bem consigo mesmo, né? É isso. Que cada um vai se sentir bem da forma Sim. como, né, quiser. E por isso que não tem regra, né? Por isso que a gente até brinca assim, mas o que é bonito pra você pode não ser pra mim, tá tudo bem, né? Isso. Estar se sentindo bem dentro de si mesmo. Né? Meninas, aqui a gente tem uma brincadeirazinha que eu faço, que é uma pergunta encantada. Então, eu quero que vocês escolham uma carta e aí a gente vai fazer a pergunta, mas é tranquilo, fiquem tranquilas, tá? Tá aqui. Pode escolher, doutora. Ai, Pode, você tá meu com Deus do céu. vontade, vai. Pode ler, ou se você quiser, eu leio. Quer que eu leia? Se a sua pele pudesse contar a história da sua vida sem dizer uma única palavra, qual capítulo você nunca apagaria? Meio complexo aqui, mas... Nossa. Se a sua pele pudesse contar a história da sua vida sem dizer uma única palavra, tem um capítulo que você nunca apagaria sobre pele, né? Você Sim. é dermato, né? Então acho que você eu acho que gostou assim, sempre de cuidar da pele. Todas as fases, né? Na verdade, não é assim. Eu acho que eu não nasci dermato, eu não sabia exatamente. Mas você gostava? Eu sabia eu sempre amei maquiagem, eu sempre amei cuidar dessa parte visual. Então, assim, desde sempre quis ser médica, sempre achei que ia mexer trabalhar com a parte estética, né? Então, sendo dentro da cirurgia plástica, sendo dentro da dermatologia, em qualquer dessas áreas eu sempre pensei em trabalhar com pele. E se não fosse com pele, seria com arquitetura, que também tem a ver com a estética das coisas. Então, isso sempre foi uma certeza para mim. Mas eu não sabia, né, antes de ser dermatologista, o quão mal, por exemplo, fazia a luz solar. Mas, mesmo hoje, qual capítulo eu não apagaria? As coisas que fiz embaixo do sol, e vou me perdoar, e perdoo os meus pacientes, que eu sempre falo, sem protetor ou com protetor, e que às vezes pudesse dar aquela manchinha, a gente vai e recupera. Evitem mesmo e usem muita proteção solar, mas não deixem de viver. Então, eu acho que eu não deixaria de viver. Eu tenho melasma, né? Então, e ganhei ele no verão de 2012 para 2013. Mas porque eu fui aprender a fazer stand-up paddle. Que fica no sol. Que fica no sol. E aí não consegue repor, né? Assim, então, é difícil. Eu falo para todo mundo, equilíbrio na vida é tudo. Hoje eu faço beach tênis, que é também uma atividade que fica no sol. Então, eu me cuido muito, mas eu não apagaria as vivências que eu tive. Sim. Que geralmente, às vezes, o melasma pode acontecer num pós-gestação e a pessoa tem também que se perdoar. Então, assim... Não deixaria de viver essas fases. Valeu, mas agora você tendo consciência... me cuidar. E aviso para os pacientes, não deixem de brincar com seus filhos na beira da praia. Faça o que você puder fazer para fazer a proteção dessa pele, até prevenindo câncer de pele e tudo mais, nós estamos falando. E quem sabe a gente ter uma expectativa de algo que faça muita regeneração para a gente ter
poder viver essas fases da vida sem tanta culpa, né? Não, você sabe que uma vez você falou de praia, eu tô lembrando, a Maite era bem pequena, minha filha, e aí ela quis ficar na beirinha lá, sabe que você fica ali? Sim. Eu tinha Isso é passado muito por comum. protetor, mas eu não perdi Sim. a noção. Sim. E eu fiquei lá assim, né? Gente, Ficou do meio marcada. das costas pra cima, pensa numa queimadura. Sim. Que eu cheguei em casa e falei, Ardendo. eu não conseguia. Ela tinha uns 2, 3 anos no máximo, assim. Foi horrível. Eu nunca tive daquele jeito, né? Enfim, já tinha queimado, mas Sim. eu sempre passei protetor, gosto. Só que foi horrível. Então, assim, a gente esquece com criança. Exatamente. Ou põe uma blusa, sei lá, mas Pra porque gente usar as nossas armas, blusa eu tinha UV passado, e mas não proteção, adiantou. mas não deixa de viver. É, Você ficou lá. não, Olha, foi essa maravilhoso. é uma coisa que a gente nunca pode apagar, entendeu? E eu Então, se pedindo você pra me ela perguntar, passar é em cima, assim, filha, passa pra mim o creme. mais gostoso ainda. É, Entendeu? porque eu não conseguia alcançar, eu tava sozinha com ela. Você vê como você lembra. É, Então, assim, foi ruim. inesquecível. Não, mas não Não foi. pode repetir. Exatamente, não pode. Sim. Não. A gente tem que fazer tudo certinho, mas não pode deixar de viver É. essas coisas para poder isso. Então, não apagaria nada que foi maravilhoso, o que Mas tenha com mesmo com a consciência. culpa. Tem com consciência. Andréia, você, escolha uma. Licença. Tirei da Andréia aqui, da outra, né? Qual é a beleza que nenhuma tecnologia consegue criar? Uau, olha que foi pra você isso, porque, né, tem mais a ver. Eu diria que é a beleza interna, né, gente? Até emendando um pouco com a pergunta que a doutora tirou, Sim. é a fase que eu mais estou sentindo a pele se transformar é que eu estou vivendo agora. Eu estou na faixa dos 35 anos e o oriental, ele tem a pele bem elástica, né? Tem uma elasticidade interessante, porque a gente não tem aquele craquelado tão cedo. Só que eu percebi que nessa fase que eu estou vivendo agora, a pele se mostra mais seca, né? Se eu não passo um protetor solar num dia muito quente, como vocês estavam falando, eu já sinto que a manchinha aparece mais fácil, né? E aí, assim, juntando as duas perguntas, eu acho que a gente entender o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, mas também ter um olhar, assim, de empatia conosco, né? Entender que cada fase que a gente está vivendo é para ser vivida, eu olhar a minha pele seca e passar um creminho, e fazer esse gerenciamento tendo um cuidado, um olhar mais empático conosco, sem ir para megas transformações, enxergar essa beleza que a gente vai vendo no envelhecer em conjunto. Eu acho que, diria que não tem como tecnologia substituir esse olhar que a gente tem conosco mesmo. É isso. Eu amei. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que a gente não tenha falado, que seja importante? Eu acho que de produto, em breve, a Carolzinha não pôde vir, ela é gerente de produto, tá, gente? A gente vai entrar em várias farmácias com a nossa linha de produtos ExoCobile. Esses que a gente pode utilizar em Esses, casa. por exemplo. Legal. Então, Muito um bom. produto Tá que, aqui, ó, assim, de se novo. vocês pesquisarem sobre a Pra ficar com a ExoCobile, carinha aqui, né? é uma empresa extremamente consolidada cientificamente na Coreia, né, e agora no mundo inteiro. É uma empresa extremamente científica, né? Então, quando a gente fala de exossomos, é uma das pioneiras e uma das mais importantes, por conta das patentes e pesquisas que eu mencionei. Então, vale a pena conhecer, Sim. nem que seja para passar uma máscara aí, porque é realmente um produto de muita qualidade. Não, e eu usei, e eu sempre falo que tudo que eu falo é porque eu usei, gostei, nunca falarei de algo que realmente eu acho que não vale a pena. E foi muito bom para minha pele. Então, acho que vale realmente, né, conhecer, testar, porque é teste, né? Então, experimentar. Se deixar ali experimentar, porque é uma tecnologia muito legal. E eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa muito entusiasta e muito empolgada de novas tecnologias e que eu acho que é muito bom e se Deus quiser isso só vai melhorar e que a gente vai ter muita coisa de tecnológica nas nossas mãos para que o futuro seja muito legal, pensando no rejuvenescimento, no controle e no gerenciamento do envelhecimento, assim como em outras áreas também, então tem muita tecnologia nova vindo por aí, mas que todos os pacientes sempre tomem muito cuidados. A ExoCobile é uma empresa super séria, eu já conheço eles há muito tempo, mas que a gente vê muitas coisas por aí e tomem muito cuidado com produtos que você só escuta falar
na internet, então eu acho que isso é uma coisa muito importante e também mantenho as expectativas, que também são bem importantes, o alinhamento de expectativa, não é para esperar que a gente tenha algum tratamento que vai fazer com que você se transforme, é um gerenciamento, então se preocupe na sua rotina, se preocupe em fazer um processo que foi indicado para você e que você tenha uma melhora, proteção solar, e que você diminua o estresse oxidativo da sua pele, pense na sua regeneração cutânea, mas não faça nenhuma bobagem que você viu por aí. E uma coisa que você falou que eu acho que é importante é na hora de comprar o produto, se você for comprar, que seja ou no site da empresa, ou no revendedor que seja autorizado, ou em loco, numa farmácia boa, porque muita gente compra pela internet qualquer coisa e aí não é original. Sim. E já vi muitos casos, assim, e aí passa na pele. Outro dia, uma amiga me mostrou, comprou um produto X de uma marca, também gringo, num site que manda um monte de coisa. E, gente, era claro, a embalagem parecia uma impressão. Eu falei, meu, tu não passa isso na sua cara, porque não é. Exatamente. A gente tá vendo que não é, então ter esse cuidado, porque aí também pode acontecer, mas o produto não é legal, mas porque você não cobrou o original. Então, exatamente. ter esse cuidado, Pode que a gente hoje acontecer. tem, né? Muita gente vendendo muita coisa, então o barato, desconfie, que existe o preço original das coisas. Exatamente, não existe barato, Milagres, sai caro, né? É muito caro. Meninas, muito obrigada. Eu amei Obrigada, receber eu também vocês. amei. Então, deixem as redes sociais para que as pessoas conheçam, né? Acompanhem vocês também. Pode começar, doutora. Meu é Andréa Novazzi, _dermato. Andréa com Y. E a gente coloca aqui no cantinho, então vai aparecer sem erro. O meu Instagram é SouAndrea, que é meu sobrenome, e Andrea é o meu nome, mas eu queria convidar todos a seguirem a Interamed, que é a empresa distribuidora da ExoCobaio. A ExoCobaio também tem um Instagram próprio, e aí vocês conseguem ver todas as inovações e tecnologias que a gente oferece e trabalha na Intera. E as novidades que As estão novidades chegando, que que a estão gente chegando. gosta de novidade. E eu sou @Karina Godoy, Karina com K, Godoy com Y. Te convido também a escutar a gente, a assistir. Muita gente fica na dúvida, porque também tá no Spotify. Spotify a gente tá lá tanto no vídeo quanto no áudio, então dá para assistir ou ouvir como você preferir e no YouTube. Então toda quinta-feira, às 7h08, tem episódio novo no ar e eu te espero lá. Obrigada, meninas. Foi Obrigada, maravilhoso. foi um prazer estar Obrigada, contigo. Doeu? Não, doeu, foi Nossa, ótimo. liso. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.